para a resolução da questão desafio EAP. E a questão de hoje é de um conteúdo bem interessante, que é o conteúdo de redação oficial. Então, algumas pessoas confundem, acham que é a redação de produção de texto, da tipologia dissertativa argumentativa. Então, vê no edital, redação oficial, acha que vai ter que escrever algum texto, uma produção de uma redação, mas não é isso. Tem alguma relação, por quê? Porque no assunto de redação oficial, você tem que estudar algumas normas, algumas características de textos oficiais, certo? Então, vamos perceber aqui com essa questão algumas dessas características, e aí eu vou comentando para vocês, que aí vocês mesmos vão entender do que se trata esse conteúdo. Quem ainda tem dúvida, é um conteúdo bem importante. Sobre as características da redação oficial, conforme o Manual de Redação da Presidência da República, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos para 3 afirmativas e, na sequência, teremos que identificar qual alternativa trará os itens corretos, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a leitura das 3 assertivas. São 3 afirmações que devemos analisar. Primeira afirmação: a redação oficial deve ser impessoal, mas admite o uso de expressões coloquiais para aproximar o servidor público do cidadão. Então, olha só, diz que ela deve ser impessoal, mas que admite o uso de expressões coloquiais. Então, ela deve ser impessoal, admite expressões coloquiais para aproximar o servidor público do cidadão. Daqui a pouco a gente retorna fazendo a análise, fazendo o contraponto aqui do que está sendo afirmado, certo? Então, eu vou destacando aqui as palavras mais importantes, as palavras que vocês irão dar maior atenção. Segunda assertiva: a finalidade dos textos oficiais é comunicar de forma clara, eu vou destacar aqui, refere à clareza, e eficiente, garantindo que a mensagem seja compreendida sem ambiguidades. Então, garantindo a compreensão sem ambiguidades. Então, vamos observar daqui a pouco se tudo que está sendo afirmado, então, para o item ser correto, 100% dele precisa estar verdadeiro. Então, muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma análise de um item, se ele está certo ou errado, e 90% do item pode estar correto, mas um pequeno deslize, e geralmente alguns erros são logo no início e principalmente logo no final. Ou um erro bem sutil, de mudança de uma palavra, que vai mudar totalmente o sentido. Então, cuidado, tem que analisar do início ao fim, com cuidado, precisa 100% da afirmação estar correta para o item ser considerado verdadeiro. Item 2, foi esse que vimos agora. Então, vamos para o item 3. A linguagem na redação oficial deve priorizar a formalidade. Então, vamos colocar aqui, formalidade. A concisão, então deve ser concisa, e a clareza, mesmo que ocasionalmente comprometa a padronização. Então, mesmo comprometa a padronização. Essa é uma questão muito boa, pessoal, uma questão bem interessante. Por quê? Temos 3 afirmativas, temos 3 itens aqui para serem analisados, e aí cada um desses itens, eles abordam características da redação oficial. A redação oficial, ela é muito comum em repartições públicas. E aí, no enunciado, logo no início, vocês podem observar o seguinte, conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Por quê? Alguém pode se questionar. Por quê, professor? Todas essas afirmações, o conteúdo dessa questão,
está baseado no manual de redação da Presidência da República. Se o concurso necessariamente não for federal, for um concurso municipal ou estadual, pode cobrar baseado nesse manual? Pode, pessoal, porque o manual da Presidência da República, o manual de redação, ele é a base que traz as normas de produção de textos oficiais. E esses textos não necessariamente precisam ser produzidos por servidores da União, servidores federais. Qualquer servidor público, qualquer texto deve se enquadrar, texto oficial de repartição pública, em normas desse manual. Certo? Então, por exemplo, um ofício, um memorando, uma ata, que são documentos comuns em repartições públicas, esses documentos, seguir o manual de redação da Presidência da República, certo? Então, aqui, todas as características que esses itens trouxeram, ou estão convergentes ou divergentes com o manual de redação da Presidência da República. Se estiverem de acordo com o que se pede em redação oficial, o item vai estar correto. Se alguma informação não for verdadeira, for divergente, o item vai ser considerado falso, certo? Então, primeiro passo, a estratégia que eu ensino para esse tipo de questão. Você vai ler todos os itens, vai analisar o que diz cada um desses pontos aqui, dessas assertivas, e vai escolher a que você sentir maior confiança, a que você entender e compreender se aquele item é verdadeiro ou não. Então, dos três, você vai escolher o mais fácil de acordo com o seu conhecimento, certo? Então, eu escolheria o item 1, certo? Entre os três. Por quê? Porque se você prestar atenção, ó, a redação oficial deve ser impessoal. Vamos analisar essa primeira afirmação. O que é algo impessoal? É algo que é válido para todo mundo. Ó. Impessoal. Quando eu digo que algo é pessoal, ele é feito, adaptado de acordo com uma pessoa, de acordo com as características de alguém. Quando eu digo que algo é impessoal, ele é aplicável para todo mundo, sem distinção, certo? Até seguindo isso, podemos relembrar o princípio da impessoalidade, que é um dos princípios da administração pública, descritos lá na Constituição, se eu não me engano, no artigo 37. Então, o princípio da impessoalidade, assim como o caráter impessoal da redação oficial, nada mais quer dizer que aquilo é válido para todo mundo sem distinção. Sem observar se aquele é mais ou menos importante, sem observar que aquele tem um recurso econômico maior ou não. Então, isso é verdade, certo? Todas as normas de redação oficial, elas são aplicáveis para todo mundo, qualquer servidor, para qualquer ente, eles devem utilizar essas normas. Mas, aí cuidado com a conjunção adversativa. Admite o uso de expressões coloquiais para aproximar o servidor público do cidadão. Essa expressão adversativa, mas, ela trouxe uma ressalva. Expressão adversativa trazem contrapontos. E esse contraponto aqui, ele não é verdadeiro. Isso não é possível. Mas a questão, o item, ele foi tão bem elaborado que provavelmente induziu muitos candidatos a considerar esse item correto. Por quê? Mas admite o uso de expressões coloquiais. Já chegando nesse ponto, ele já é errado. Mas se o candidato continuar a leitura e não prestar atenção nesse erro, aí vai ser induzido a considerar o item correto, ó, para aproximar o servidor público do cidadão. Aí, se você se apegar só a essa parte final, você vai dizer, de fato, o servidor público ele deve se aproximar do cidadão, de quem está buscando atendimento. Pode ser induzido ao erro. Mas, quando fala assim, admite o uso de expressões coloquiais, isso está errado. O que é uma expressão coloquial? Uma expressão coloquial é uma expressão do dia a dia. Então, em conversas informais, o que a gente fala, muitas vezes, não seguindo a norma culta, não seguindo a gramática normativa. Tá, por exemplo, está. Algumas pessoas falam tá.
Então, é uma forma reduzida, que na linguagem do dia a dia, coloquial, para a compreensão é aceita, mas não para um texto oficial. Então, expressões coloquiais não são aceitas na redação oficial. Não já li, redação oficial deve seguir as normas oficiais, a gramática culta, a gramática normativa. Então, esse item 1 é falso. Se o item 1 é falso, a alternativa que traz o item 1 como verdade deve ser eliminada. Então, a letra A diz que 1 é verdade, não pode, ele é falso. A letra C diz que 1 é verdade e não é. Aí, olha que interessante essa estratégia. Dos 3 itens, nós escolhemos um e fizemos a resolução baseados nele. E esse item que escolhemos como mais fácil, de acordo com o conhecimento de cada um, né? Eu coloquei aqui de modo geral, você poderia ter escolhido 2 ou 3, mas pelo caminho do item 1, que eu acredito ser o mais simples dos 3, nós conseguimos eliminar 2 alternativas. Então, o gabarito só pode ser ou B ou D. Aí o que é que você faz quando só ficam 2 alternativas? Compara. A letra B diz que apenas o item 2 está verdadeiro. E a D diz que o 2 e o 3. O que é que podemos concluir? Que o item 2, ele é verdadeiro, porque ele está nas 2 alternativas restantes. Então, ele só pode ser correto. A gente nem perde tempo analisando o item 2, ele já é verdadeiro. Aí, na tua prova, você já ganharia tempo, aí iria para o item 3. Se ele for falso, é letra B, porque só o item 2 seria verdade. Se o 3 também for verdade, aí será a letra D, 2 e 3. Então, vamos para o 3. A linguagem na redação oficial deve priorizar a formalidade, certo? Algo formal é algo que segue padrões. Concisão, então, o termo conciso, uma expressão concisa, uma escrita concisa, é aquela que você consegue ser objetivo, consegue dizer o que quer em menos palavras, de maneira mais direta. E a clareza, isso, a clareza é essencial, você escrever um texto e ser o mais claro possível. Mesmo que, aí o mesmo que é uma conjunção que traz um contraponto. Ocasionalmente é de maneira esporádica. Comprometa a padronização. Então, está dizendo o seguinte, que a redação deve priorizar, a redação oficial, a produção de textos no ambiente do serviço público, textos formais. Deve ser formal, conciso e claro, com a clareza. Verdade. Mas quando diz, mesmo que ocasionalmente comprometa a padronização, não pode comprometer a padronização. Padronização também é uma característica da redação oficial. Então, não pode comprometer a padronização. Então, essa ressalva, essa permissão trazida ao final, ela é errônea. Então, percebendo as características, ó, tanto o item 1 como o 3, que são errados, eles começaram corretos, e da metade para o final, colocaram uma condição, uma permissão, uma ressalva incorreta. Então, apenas o item 2 é verdadeiro, pessoal. Apenas o item 2 é verdadeiro, gabarito, letra B. O que é que diz o item 2? A finalidade dos textos oficiais é comunicada de forma clara. Olha aqui a clareza que tinha no item 3. Eficiente, então ir direto ao ponto e conseguir aquele objetivo almejado, garantindo que a mensagem seja compreendida. Claro, a compreensão é essencial, sem ambiguidades. Justamente, o que é ambiguidade? É duplo sentido. Então, se a redação oficial exige a clareza do que está sendo escrito, não pode ter ambiguidade. Ambiguidade é um duplo sentido. Você escrever e dar margem para mais de um entendimento. O item 2, corretíssimo, trouxe características da redação oficial. Os itens 1 e 3 começaram com características verdadeiras, mas trouxeram ressalvas que, no final, elas apresentaram características incorretas em relação ao manual da redação da Presidência da República, certo? Que aí é o documento principal de onde
onde temos essas regras e essas características da redação oficial corroboradas. Então, gabarito, letra B, apenas o item 2 está correto.